Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 32 minutos, programa Esporte Show nesta terça-feira, com o quadro de 1 a 11, que você já está acostumado. Hoje com um convidado especial, mais uma vez apresentando aqui para bater um papo conosco, Leonardo Fabrício Soares da Costa, mais conhecido como Léo Costa, nascido em São José dos Campos, lá em 3 de março de 1986, jogador que atua no meio-campo, estava até recentemente na Portuguesa Santista, começou lá no Santo André, rodou por vários clubes aí do interior paulista. Nós vamos falar bastante com ele aí sobre a sua carreira, pontos atuais, vamos comentar aí muitas informações, também passagem pela Europa, pela Índia. Rapaz, aí tem muita história. E para bater esse papo conosco, mais uma vez, Ednei Andreotti. Boa noite, Ednei, seja bem-vindo. E já a gente vai falar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Ednei. Boa noite, Júlio. Boa noite ao Léo. Boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Tamo junto e vamos chegar dividindo tudo aí. E aí sim. Agora com o nosso convidado, Léo, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer tê-lo conosco. O programa de hoje promete muito bate-papo, muita informação e é um prazer tê-lo conosco na Rádio Esportes Mais. Seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ednei. Boa noite a todos os internautas, ouvintes aí, né? Dizer que é um prazer estar podendo participar do programa com vocês aí. Fiquei muito feliz pelo convite para a gente poder bater um papo, como você disse, sobre minha carreira, sobre o futebol atual e por aí vai. E legal, né, Ednei? A gente já fala assim, os internautas, a gente sempre fala isso, né? Antigamente, porque a rádio começou exatamente com o tema rádio, né? E aí vai migrando, internet, não sei o que. Hoje a gente fala, os nossos ouvintes, de repente, falam internautas e aí já coloca um vídeo aqui. E no final das contas é isso mesmo, misturou tudo, tá muito bacana. E a gente tem a possibilidade de ter, ainda bem que tem, às vezes, os convidados que tem, como é que diz o Ale Oliveira, ou Ednei? Tem uma afeição melhor, né? Porque os nossos aqui, da direita e da esquerda, não ajudam muito, mas... É caralítico. Paralítico da cara, o Ale fala. Exatamente. Então, a introdução tá certa, Léo? É isso mesmo? Nascido em São José dos Campos... No mês de março é bom, viu, Ednei? Mês de março eu gosto do pessoal que nasceu em março. Eu nasci em março também. Nasceu em março? Nasci em março. É isso mesmo, nasceu em março de 86, em Santo André. Quer dizer, começou a carreira em Santo André. Conta um pouquinho do seu início de carreira pra gente. Claro, lógico, a gente não vai passar por todos os clubes, mas conta um pouquinho aí, como é que foi o seu início de trajetória? O que te levou para o futebol? Tinha alguém na família que te inspirou? Como é que foi o seu início de carreira, Léo? Certíssimo. Eu sou nascido e criado aqui em São José dos Campos, nasci em março, né, no dia 3 de março. E, assim, o que me levou para o futebol foi a paixão da minha família. O meu avô, ele tinha, por parte da minha mãe, tinha sido jogador, né, jogou aqui no São José. E eu sempre gostei de futebol. Eu até brincava até falando recentemente com meus familiares, que presente eu não era acostumado a ganhar carrinho, hominho, essas coisas. Era só bola, bola, bola. Então... Padrão, né? Já cresci gostando muito de futebol. E eu morava num condomínio, e o condomínio era grande, assim, de bastante gente, bastante apartamento, e lá tinha uma quadra. Então eu ficava o dia inteiro na quadra. E assim fui crescendo, jogando na quadra, e no futsal. Depois eu passei para o campo, e aqui no São José joguei pouco, né? Joguei mais no infantil, e depois eu fui para Santo André. E no Santo André eu fiz toda a minha categoria de base, cheguei à equipe profissional do Santo André, joguei 2 anos e meio mais ou menos na equipe do Santo André profissional, e depois saí para rodar o Brasil, rodei o mundo, joguei na Ásia, joguei na Europa, e tenho ainda, né, porque eu não parei, uma carreira boa assim que eu pretendo ainda continuar. Você tá com... Tô com 34. Fiz 34 anos. Esse ano, O seu último clube foi a Portuguesa Santista, né? Você no Campeonato Paulista, antes da parada e por conta da pandemia, você estava na Portuguesa Santista, certo? Exato, estava na Portuguesa, a gente vinha fazendo um bom campeonato, o campeonato todo da Série A2, aí a gente ficou entre os 3 primeiros colocados, e antes da pandemia, né, no caso que parou em março, estávamos em terceiro.
E agora acabou que mudou muito, acabou retornando alguns atletas, outros não, e a Portuguesa acabou não conseguindo classificar. Essa pandemia matou muitas equipes, né? Você vê, a Santista agora, nesses 3 últimos jogos, você vê, terminou, antes da pandemia estava em terceiro. Estava em terceiro. Jogos, terminou em nono, perdeu as 3 últimas partidas para Votuporanguense. Perdeu aqui, eu tenho os resultados, você vê, perdeu para o Votuporanguense de 2-0. Monte Azul 1-0 e também pro, cadê aqui, pro 15 de Piracicaba, não, 15 de Piracicaba foi um empate. Não foi. Não, o 15 foi antes da pandemia. Mentira, foi a Juventus, 3-2. Perdeu para a Juventus 3-2, depois pro Monte Azul e o último jogo pegou o Votuporanguense. A Votuporanguense estava praticamente rebaixada e perdeu, né, porque jogava... E aí no final das contas acabou ficando de fora. O que aconteceu? Por que você acabou não voltando para lá, hein? Porque é o seguinte, cara, eu tinha acertado um pré-contrato com uma equipe de Malta. E assim, eu tinha interesse de voltar para a Portuguesa, o pessoal da Portuguesa também tinha interesse. Tanto é que eles fizeram um grupo, a gente treinava online, sabe? Esses treinos dentro de casa, fazendo treinamento. Só que no meio dessa situação apareceu uma equipe de Malta, interessada no meu futebol. Na verdade foi o seguinte, um cara que tinha jogado comigo, ele tinha jogado lá em Malta e parou de jogar. E ele virou diretor do clube. E aí postou no Facebook, legal, parabéns, boa sorte. E acabou, vou te chamar no inbox. Me chamou no inbox e ficamos conversando. Ele perguntou, você tem vontade de vir jogar aqui em Malta? É um país assim, legal, tal. Eu fui explicando a situação. Falei, me interessa, né, cara? Eu tô para voltar pro Portuguesa Santista, mas, assim, eu acho que indo para Malta é melhor para minha carreira. Eu posso jogar um tempo a mais aí, porque aqui no Brasil o pessoal pega muito nessa coisa de idade, né? E aí, cara, eu acabei que falei para os caras da Portuguesa Santista, falei, eu vou voltar, muito obrigado, agradeço o convite e tal, e apareceu um negócio para mim para fora, eu vou para Malta e tal, e acabou que o negócio de Malta também, cara, os caras deram para trás comigo, eu até tô vendo que medida eu posso tomar aí, porque, cara, eu acho isso aí uma sacanagem, sabe, cara, o cara... por exemplo, no meu caso, já tinha um negócio certo, já tinha um clube certo, assinei um pré-contrato com eles e aí os caras deram para trás. A gente quer só jogador, por exemplo, assim, que é estrangeiro, só que estrangeiro que já esteja na Europa, porque estava muito difícil entrar no país. Brasileiro não estavam deixando entrar lá de jeito nenhum, sabe, por causa dessa pandemia e por causa do Brasil estar em crescente na época, né, acho que foi uns 10, 20 dias atrás. E aí acabou, a gente não conta mais. Eu falei, não, mas peraí, a gente tem um pré-contrato assinado, eu tinha, vê o que você pode fazer, vê o que a gente vai fazer e, cara, eu vou procurar ver o que eu posso fazer. Então, eu acho que isso aí é muita sacanagem, né, cara, porque, tipo assim, eu tinha feito um planejamento, tinha recusado outra proposta de outro clube para voltar para lá e acabou que aconteceu isso. Porque no final das contas você tem a questão da própria Portuguesa Santista para permanecer para o restante do Campeonato Paulista. Sim. Você poderia ter os campeonatos que começariam no Campeonato Brasileiro, Série Exato. B, então, nesse meio tempo apareceu outras sondagens também, perguntando assim, nada de concreto, mas e aí, você tem interesse? Eu falei, cara, eu agradeço, mas eu já estou acertado, vou para fora, tal, entendeu? Acabei rejeitando, entre aspas, e aí acabou que aconteceu isso. Olha que problema, não, Ednei? Você, no final das contas, tem tudo encaminhado, apesar que, assim, lógico, não dá para você defender uma situação igual a essa se você tem o pré-contrato assinado. Mas olha o que essa pandemia causou em sentidos, né? Física para quem está parado, contratualmente para as equipes. Olha aí as equipes da Série A2, até o próprio Portuguesa Santista, que perdeu vários jogadores porque não tinha contratos e não tinha como renovar. Mirassol, o exemplo aí no Campeonato Paulista, o Santo André. É difícil, né, Ednei? Olha, na verdade, cara, hoje eu estava vendo um vídeo falando desse novo mundo, vamos ter que viver com isso aí, cara, assim, não é viver com isso aí, é viver com esse escândalo que aconteceu contigo, cara, não vamos ter que viver, aprender estádio vazio, cara, eu acho que nós vamos ter sim que se adaptar, nós vamos ter, falando da pandemia, se cuidar, mas não é aprender com essas coisas, cara, gente... Daqui a pouco nego não pagando as pessoas, nego fazendo isso e aquilo, cara. É por causa da pandemia, cara. Todo mundo tem uma vida, né, cara? Então, e aconteceu, é contigo. Isso aí não é legal, cara.
Exato, eu acho que muitos clubes, assim, não só clubes, empresas que já tinham dívidas, alguma coisa, acabaram usando, entre aspas, a pandemia como desculpa, né, cara? Por exemplo, você pegava alguns clubes que, mesmo antes da pandemia, já devia jogador e acabou, por causa da pandemia não vai dar para pagar. Peraí, a muleta, a gente é né? trabalhador normal, né? A gente é trabalhador, a gente depende disso, a gente não tá aqui por prazer, porque, assim, lógico que a gente gosta, a gente tá jogando porque ama fazer aquilo, mas também a gente precisa de dinheiro, a gente precisa receber, tem família, tem filhos e por aí vai, né, cara? E aí acabou que um monte de clube usou dessa pandemia para poder, assim, eu acho que se beneficiar, não sei, e principalmente falando dos clubes menores, né, no caso a Portuguesa, assim, os caras tinham feito um planejamento até, por exemplo, abril, no máximo, mais tardar, para classificar para as finais. E foi estendendo abril, maio, junho, julho, fica difícil, né, cara? Eu entendo o lado dos clubes também, claro, né? Mas eles também têm que entender o nosso lado, né? É lógico, tem o lado humano, tem o lado do jogador, tem o lado da família, todo mundo tem uma família, né, cara? Exato. Léo, a sua estreia no profissional foi em que ano? O primeiro jogo que eu fui relacionado foi em 2005. 2005, né? Pela idade que eu estou imaginando aqui, 2005, 2004, 2005. Foi 2005, né? 2005 foi relacionado com o primeiro jogo. Só que eu não entrei no jogo. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou imaginando aqui o seguinte: a gente vem conversando bastante com os nossos entrevistados aqui, principalmente quando a gente fala muito assim do interior paulista, né? A gente sabe que vida de jogador de futebol, principalmente de quem roda bastante no interior paulista, é bem esse cenário, né? Infelizmente, a gente gostaria muito que fossem contratos longos, contratos duradouros de 1 ano, 2 anos, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, e até esse é o exemplo que você está falando aí de projetos de 3 meses, de 4 meses, e muitos usam até de má fé para contratar jogador, sabendo que não vão pagar, né? Sim. Mas olhando aqui, digamos que você tenha estreado aí em 2005 no Santo André, aí você veio para o Paulista depois, acho que em 2008. 2009. Cheguei em novembro de 2008, né? Para 2009 já, para jogar o Paulistão em 2009. Você passou em São Bernardo, então a pergunta aqui é o seguinte, é porque você tem Santo André, São Bernardo, você veio para o Paulista, e a gente queria que você falasse especialmente do Paulista, mas depois você foi para a República Tcheca, você passou pela União de Araras, Linense, Tumbiara, você teve várias equipes que você passou aí no decorrer da carreira, e são várias realmente, mas justamente por isso, né? Infelizmente, a gente acaba vendo que para o interior de São Paulo, a gente acaba tendo essa questão, você faz contratos, trabalha ali pelo Campeonato Paulista, às vezes, dependendo da equipe, você vai pegar uma Série B, uma Série D da Copa Federação e vai rodando, e você teve oportunidades em clubes grandes, por exemplo, ou você teve no Figueirense, você teve no Vitória. Eu queria que você falasse dessas duas equipes, por exemplo, você teve no Figueirense o ano passado, 2019, e você teve no Vitória também. Por que não conseguiu se firmar nessas duas que poderiam te dar cenários melhores e automaticamente contratos melhores? O que você acha o que pode ter sido o fator de não ter se firmado nesses clubes para te dar mais estabilidade, Léo? Sim. Boa pergunta, né? No caso do Vitória, né, eu tinha feito um campeonato paulista muito bom pelo Rio Claro, né, onde eu fui. E foi o ano que você foi artilheiro, inclusive, Foi o ano né? que eu fui artilheiro, e aí eu tive um destaque muito grande e apareceu a proposta do Vitória. Tinha outros clubes também da Série A, só que do Vitória, eu acabei aceitando a proposta do Vitória, porque quem me ligou foi o Ney Franco. O Ney Franco era o treinador. Falou, eu vi você jogando, eu quero trabalhar com você, vi que você pode encaixar aqui no meu time nessa função, assim, explicou, falei, o treinador tá me ligando, é legal, né? É sinal que o cara tá contando comigo. Falei, não, gostei, e o Vitória 1 ano antes, tinha ficado, se não me engano, acho que em 5º lugar no Brasileiro, por uma vaga, acho que não tinha conseguido para Libertadores. Falei, legal, vou pro Vitória lá, tava mais ou menos o mesmo time, e fui. Cheguei lá, o Ney Franco, os 2 primeiros jogos com ele eu fui, foi contra o Fluminense lá no Rio e depois contra o Bahia, joguei, e o Ney Franco saiu, foi pro Flamengo. Recebeu a proposta do Flamengo, né? Ele falou, melhor Flamengo, não tem como rejeitar, né, na época e tal.
foi pro Flamengo. E aí eu continuei trabalhando e já não tinha a mesma sequência. Claro que se eu tivesse desempenhando meu melhor futebol, assim, não teria como me tirar do time. Só que o time também não começou a ter uma fase cair de produção. Sim. O time começou a cair de produção e começou a... esses caras aqui não prestam. Puf, contratava mais 5. Esses daqui não. E assim, tinha uma época que o nosso grupo tava com uns 40 jogadores, cara, do Vitória. E aí começou que... e aí, o que a gente vai fazer? 40 jogadores. Aí afastaram alguns. Aí afastaram eu e mais acho que uns 5 ou 6. Mas aí o que acontece, né? Vem a história de que você é o jogador que veio a pedir de outro treinador que já não tá mais lá, né? Então, e aí a gente foi engraçado, que a gente foi fazer um jogo, a gente jogou, voltou, aí continuei treinando firme, aí teve a parada da Copa. E nessa época era o Jorginho, o treinador. O Jorginho que trabalhou no Palmeiras, né? Não, acho que hoje ele assumiu o Coritiba? Não, é o outro Jorginho. Não, o Jorginho que estava no Juventude, eu acho. No clube de Santa Catarina, no Juventus. Eu acho que ele estava no Juventus, Santa Catarina. É o Jorginho que jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa, esse mesmo, que era da Barcelusa. E aí, ele era o treinador e tal, a gente parou para a Copa e eu falei, cara, agora é a minha hora, né? Vou dar o máximo aqui nessa parada aqui, nessa mini pré-temporada, porque eu não tinha feito a pré-temporada junto com o time, né? Eu tinha acabado o Campeonato Paulista e como o Rio Claro não tinha classificado, eu fiquei acho que uns 20 dias em casa, assim, cara. E aí, vou pra onde? Eu vou pra cá, vou pra lá, um monte de coisa aparecendo e não sabia pra onde eu ia. E as finais dos estaduais terminando. O Vitória tinha chegado nas finais lá e tinha que se esperar pra definir pra onde ia, eu também não sabia. Aí eu cheguei lá, no caso que eu já falei, né, com o treinador, aí teve a parada da Copa. E a parada da Copa pra mim foi boa, porque daí ia voltar o grupo, ia poder fazer a pré-temporada com eles. Aí eu comecei a treinar bem, comecei a jogar bem. Aí a gente foi e pegou o Cruzeiro, lá no Mineirão. Aí o time do Cruzeiro, naquela época, né, cara, 2014, estava, tá atropelando todo mundo. Everton Ribeiro, Goulart, os caras, Borges, Júlio Batista, tá louco. 3-0 pro Cruzeiro, fora as ameaças dele. Aí voltamos. Aí a gente foi... eu fui pro banco, esse jogo eu não entrei. A gente foi jogar, o jogo de volta era contra o Corinthians. Pra você ver como o Brasileirão, você não tem tempo para recuperar para nada, né? Pegamos o Corinthians, jogo de boa, Corinthians em casa. Falei, vixe, Maria, outra pedreira. E aí a gente fez jogamos acho que na quarta, voltamos para Salvador, jogaram no domingo, aí na quinta ou sexta-feira a gente fez um amistoso contra um time lá de Salvador, e assim, eu treinei no segundo time do amistoso, só que eu treinei bem. Aí no jogo coletiva, no outro dia, eu fui na coletiva, falei, louco, estranho, eu tá tipo assim, entre aspas, no segundo, terceiro time, vim pra coletiva aqui, né? Por que será que me instalaram? Aí eu perguntei pro assessor na época, né? Falei, mas por que eu vim? Ele falou, não, acho que você vai jogar, porque geralmente quem vem pra coletiva é quem vai jogar, né? Os caras não mandam, tipo, o cara que vai ficar no banco e tal. Eu falei, nossa, coisa linda, a oportunidade que eu tava querendo e tal. Aí fomos jogar contra o Corinthians. Jogamos contra o Corinthians, e o time não foi nada de extraordinário, mas também não foi mal. Empatamos 0-0. Falei, bom, né? Jogamos contra o Corinthians, empatamos 0-0. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu, escolheram eu para Cristo lá. Dali para frente não teve mais chance. Dali para frente, o outro jogo, na outra quarta, eu já não fui relacionado. E assim, eu acho que também faltou um pouco de eu chegar nele e bater um papo, né? Perguntar o que aconteceu. Mas assim, eu tinha vindo de um time pequeno, eu sempre tinha jogado em time do interior, né? Como a gente conversou. Uhum. E assim, não que eu estranhei, mas eu tô no Vitória, Brasileirão e tal, eu acho que faltou de eu chegar e perguntar pra ele, né, Jorginho, a gente veio de um jogo aí, contra o Corinthians, meu primeiro jogo, a gente empatou o jogo, o que você acha que eu preciso melhorar para eu poder continuar tendo sequência e tal, e aí caiu naquilo também, que o nosso time tava numa fase que já não vinha bem, já tava perto da zona de rebaixamento, e a torcida querendo resultado, cobrando, e foi chegando o cara de nome, por exemplo, chegou o Marcinho, chegou o Richarlison. E assim, teoricamente, quando esses caras chegam, bota os caras, e vai tirando, teoricamente, que não tinha muito nome, né, que no caso era eu, que tinha vindo de um clube do interior. E aí aconteceu isso, aí eu fiquei largado assim, entre aspas, treinando separado. Aí apareceu a proposta da Portuguesa, aí eu também, lógico, do Vitória, assim, eu acho que eu penso que eu poderia ter tido um pouco mais de oportunidade lá, né, e que eu acabei nem jogando muito. Aí apareceu a proposta da Portuguesa na época estava naquele Série B, lá, sabe, que tinha aquela confusão do tapetão lá, que tinha dado os negócios, e 2 anos de contrato. Falei, Portuguesa, eu sou daqui de São Paulo, né, São José dos Campos é próximo de São Paulo, da capital. Tô jogando em casa, falei, né? Nossa, cara, tô jogando em casa, e eu sempre passava ali pelo Tietê, pelo ali, e via a Portuguesa, o Canindé, falei, nossa, cara,
pô, coisa linda, né? Portuguesa e tal. Só que, cara, cheguei na Portuguesa, naquela época, a Portuguesa, coitado, tava, meu Deus, uma bagunça, cara. Uma bagunça das bagunças. E aí eu fiquei lá, fiz o contrato bom, né, de assim, 2 anos, foi um tempo que eu fiz, acho que um dos maiores contratos que eu fiz de tempo, que até que você tocou nesse assunto, assim, sempre os clubes do interior menor faz contrato de 3, 4 meses. Na Portuguesa eu fiz de 2 anos, só que eu fiquei 7 meses, fiquei 8 meses, e desses 8 meses eu não vi a cor, só vi a cor do dinheiro 1 mês. Falei, não dá, cara, não dá pra né, ficar só... Você faz um contrato longo, mas no final das contas também não vai receber. É melhor você ter um contrato de 3, 4 meses podendo receber, né, cara? E aí acabou que eu saí da Portuguesa. Portuguesa eu joguei a Série B, joguei o Paulista, joguei tudo lá. E saí. E no Figueirense também, cara, eu não tive muitas oportunidades, eu cheguei no Figueirense naquele momento, logo, porque o treinador que assumiu o Figueirense foi o Vinícius Eutrópio, eu já tinha trabalhado com ele no Santa Cruz. E ele assumiu, e aí acho que ele assumiu 1, 2 jogos e os caras parou. Lembra aquele WO que os caras nem entraram em campo e tal? Ele falou, e eu tinha ido pro São Bernardo recentemente, ele falou, olha, você tem interesse em vir para cá? Aqui tá assim. Eu falei, professor, tô jogando aqui no São Bernardo uma Copa Paulista, você acha que eu não vou querer ir pro Figueirense, né? O Figueirense é um clube de tradição na Série B. Peguei e fui. E aí cheguei lá, cara, e primeiro que chegou eu e mais 6 jogadores. E nisso que a gente chegou, os caras estavam lutando pelos direitos deles, estavam no WO, e o primeiro treino da gente, ó, pra você ver que engraçado, a gente treinou, acabou o treino, a gente ficou sentado e reunião. Os caras falaram com a gente aí, a gente quer saber de que lado vocês estão. Porque a gente tá fazendo... Já chegou tomando enquadro. Já chegamos nessa pressão, né, cara? A gente tá lutando pelo nosso direito aqui, vocês aí assim, tal. A gente falou, não, mas a gente tá do lado de vocês, até porque nós também somos jogadores, a gente também quer receber e tal. E assim, demorou um pouco pra gente, os 7 ali que tinham chego, se entrosar com o grupo, sabe? Tipo assim, não que os caras... Mas ficou aquele meio climinha chato, os caras chegou aí para pegar nosso lugar, mas sabe aquela... Seguinte, olha a sua situação, aí você chega para apaziguar pelo lado da diretoria, você já toma um enquadro pelo lado dos jogadores, aí você não joga, e não joga nem pelos jogadores e nem pela diretoria. Acabou não jogando muito, e troca de técnico, e assim vai... Acabou o contrato, eu não fiquei lá. Deixa eu aproveitar nessa daí, Ednei, uma pergunta assim, daí você já emenda. Quando não é pior para o jogador, por exemplo, a gente sabe como é que funciona a estrutura do futebol brasileiro. É óbvio que você está lá no São Bernardo disputando uma Copa Federação e o técnico já te conhece, ele fala, vem jogar comigo no Figueirense. Mas a gente sabe que o futebol brasileiro vive numa era de resultados. Aliás, a vida inteira sempre foi era de resultado. E que se em 3 jogos ele não render, ele vai ser demitido. Infelizmente é assim. Sim. É assim, qualquer competição. Não é ruim para o jogador, de repente você está lá num clube já estabilizado, por mais que seja 6 meses, 1 ano de contrato, alguma coisa. Você arriscar ir para um clube, teoricamente, seria uma situação melhor. Mas o treinador cai em 3 jogos... E aí, como é que você fica? Cara, não é ruim isso? É ruim, né? Mas você acaba indo mais pela visibilidade, né, cara? A Série B é um campeonato que, nossa, não tem nem... É muito bom, o nível é bom. E você pensa assim, eu tô jogando a Série B ali, se eu fizer uma boa Série B, de repente eu abro outras portas. Não que a Copa Paulista não seja um bom campeonato, mas em nível de visibilidade, a Série B é muito maior, né? É um trampolim mesmo. É um trampolim, foi isso que eu acabei pensando. Eu falei, vou lá pro Figueirense, por mais que aconteça alguma coisa, assim, de, sei lá, o treinador cair, eu jogar pouco, não jogar, eu vou estar tentando abrir a porta em outro lugar, entendeu? Pode ser que pinte alguma outra oportunidade por eu ter jogado a Série B pelo Figueirense. E foi com esse pensamento que eu fui, só que, sim, cara, tava muito estranho. Ainda bem que a gente conseguiu se livrar do rebaixamento, né? Mas tava um clima, parece que pesado no clube, cara. Porque tava na transição daquela época da Elephant, que tava lá, né? A empresa que tava gerindo, e, cara, tava feio o negócio lá, meu. Tipo, o clube tava começando a se afundar, sabe? Tava ruim o negócio. E a torcida abraçou, né, cara? A torcida foi sensacional, cara. Até falava, caramba, a torcida... Tipo assim, comprou, entendeu? Viu que o clube tava numa pior e, tinha jogo lá que lotado, cara. Tipo, o time lá embaixo, quase em último, e a torcida, vamos. Eu acho que, assim, claro, não caiu porque o jogador tal, mas a torcida teve um papel fundamental, cara.
Eu vou te falar que primeiro os jogadores terem assim a coragem aí, isso eu falo por coragem mesmo, é uma das perguntas que eu ia deixar lá para frente, mas eu te falo que pergunto já comentando, na verdade, a questão assim, a classe dos jogadores, elas são muito desunidas, não dá nem para falar que existe união, porque não são unidos mesmo, né? Mas o que os jogadores do Figueirense fizeram ano passado, dá para mostrar assim que se os jogadores realmente fossem unidos, muita coisa seria diferente, hein? Porque a coragem que eles tiveram o ano passado para peitar, meter um WO nas costas do Figueirense e correr o risco de botar um rebaixamento por falta de pagamento, cara, isso daí serviria de exemplo para muito time grande aí de Série A, hein? Exato, e assim, cara, essa prensa, entre aspas, que a gente tomou no vestiário, eles estavam certos, cara, porque assim, eles estão lutando por um direito, no caso, entendeu? E aí a gente chega lá, lógico que a gente chega querendo jogar, fala, pô, cara, a gente tava, desculpa, foi numa divisão menor, vim aqui pra tal, mas os caras falam, e aí, vocês estão de qual lado? Só 6-7 não podem jogar, e aí, vai fazer como? E outra, hoje somos nós, amanhã é você. Pois é, exato. Você acha que agora a gente tá aqui... Ele falou até isso, falou, pô, a gente tá sem receber, você acha que os caras vão pagar só vocês? Lógico que não, pô, então... E aí juntamos com os caras, né, pô, assim, a gente achou a melhor ideia, pô, não, então os caras estão certo mesmo, estão no direito deles, claro que se a gente estivesse aqui ia estar junto com os caras, mas foi uma atitude que os caras tiveram, foi, assim, não digo ousado, mas eles bateram no peito e mantiveram até o final, foi um fato inédito, né, no futebol que não tinha acontecido isso. Ô Léo, desses vários clubes, você, lógico que você da Portuguesa, tem muita ação, você acionou muito o clube, recebeu alguns já, tem alguns que você já perdeu, cara, porque eu falo que aqui em Jundiaí eu conheço vários jogadores, cara, que até hoje não recebi do time lá do Noroeste e Bauru, do Linense, cara, entendeu, cara? E assim, é chato isso aí, né, cara? Você trabalhou, tem que receber. Exato. Não, eu tenho duas ações, né? Na Portuguesa, que eu já falei, e também no Santa Cruz, que no Santa Cruz eu também fiquei um tempo sem receber lá, eu coloquei os dois na justiça, ganhei. E assim, tem que esperar, né, cara? Olha, Portuguesa desculpa, mas Portuguesa e Santa Cruz, se eu for listar as equipes que você jogou aqui, existem equipes muito mais modestas e que no final das contas não foram elas que te fizeram entrar com... raro, né, cara? Isso. Exato. Mas é o que eu falo, cara. Talvez você possa até ter relevado no final das contas, mesmo tendo direito de entrar com ação, mas de repente, uma coisinha aqui, outra ali, tá no fim. Mas Portuguesa e Santa Cruz são equipes grandes, cara. Tradição. Pô, não haveria necessidade de chegar num ponto desse, né? Mas é o que eu falo, cara, você tem que fazer a folha do clube de acordo com o seu orçamento, né, cara? Não adianta nada eu falar pra você que eu vou te pagar 30 mil se eu posso te pagar 3. Aí você vai pensando, pô, eu vou ganhar isso, chega lá na hora, você não ganha nem isso nem aquilo, entendeu? É melhor você se planejar, o cara fala pra você, o que eu posso te pagar é R$100. Você fala, pô, beleza, eu aceito, R$100 é o que eu quero. Aí você faz planejamento para viver com R$100, né? Fala, o que eu vou gastar? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou te pagar R$1.000. Fala, pô, R$1.000, dá pra mim comprar um carro, sei lá, entrar... Eu tô dando um exemplo, entendeu? Tipo, lógico, dá mim entrar nisso, naquilo, daquilo, e chega lá, você não vê a cor do dinheiro, cara. E assim, era engraçado que assim, você não recebia e eles, tipo, iam te dando meio que cala a boca. Pega aqui 500 contos, 600, 700. Falava, não, peraí, pô, meu salário não é esse, isso aí não é o certo, não. Na Portuguesa, gente, rapidinho, só... Desculpa. A gente chegou também a fazer a greve, a gente não ia entrar em campo contra o Ituano, e aí eles apareceram lá com dinheiro, arrumaram dinheiro e só dois, eu e mais um uruguaio, que falou, não, o que aconteceu esse caso? Não, a gente não vai pegar porque nosso salário não é esse, cara. E aí acabou que a gente entrou em campo, mas acho que faltou esse peito que os caras do Figueirense tiveram, porque a gente acabou entrando em campo. Às vezes bate um medo, né, Léo? Léo, então... são vários jogadores também, como eu falei. Teve jogadores aqui no Paulista, cara. Paulista, cara, foi do céu ao inferno. Quando você chegou, o Paulista já estava começando a partir de uma decadência. E jogador no Paulista, cara, que hoje até é meu amigo, chegou e falou, pô, Dinei, eu recebi a proposta de um outro clube. Olha que sacanagem, cara. Eles chegaram, a diretoria, não vou citar nome, de quem é quem, falou assim, nós vamos te liberar, mas você esquece os 6 meses de salário atrasado. Você tá de sacanagem, né, cara? Complicado, né, cara? Eu trabalhei 6 meses e vou esquecer isso aí, cara.
Aí sei que ele bateu o pé, ele foi embora e falou assim, vou embora e vou tocar no pau, cara. Não tem essa, não. É um direito do cara. E a própria diretoria, cara, eu acho que vai de um bom senso de ter chegado dessa maneira e falar pro cara, meu, esquece a gente, é sacanagem, cara. Eu acho que o cara devia chegar em você e dar a real, falar, por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, são quantos, vamos dar um exemplo, você tem R$6 mil para receber, cara, posso dividir para você em 10 vezes de 600, isso. Eu posso parcelar em 20, 30, não sei, vamos fazer um acordo, vamos conversar para você não, porque, cara, para você não colocar o clube na justiça, porque se eu sou o presidente, você coloca na justiça, daqui a pouco eu saio, o outro assume com a bucha tudo, né, cara? Não, e olha só, aí você fica no clube, você não foi pro outro, aí você fica mais 3 meses sem receber, e no outro você estaria recebendo, o cara fala, pô, o que eu faço, cara? Então, aliás, e a gente precisa jogar para aparecer, né, cara? Então, sem dúvida, você não pode ficar vinculado a um que não tá te pagando e esse um também não te libera, e aí você não aparece no outro, não recebe complicado, desse. Então, essa é a vida de, infelizmente, a maioria dos atletas profissionais do futebol, e não é aqui do interior de São Paulo, é do Brasil. A gente sabe que é assim que a banda toca por aí, infelizmente. Do mundo também. Né? Lá fora também tem muitos clubes que não pagam, cara, também, que dá problema. Por isso. Mas deixa eu só pegar um gancho aí do Paulista, e aí eu queria que você contasse também, aproveitando esse gancho aí, contasse sua passagem aqui no Paulista, como é que foi a sua história aqui em Jundiaí. Mas, assim, só fazer um adendo para dizer o seguinte, a gestão atual do Paulista, olha, eu vou colocar em nome do Julinho, que é meu amigo, e é um cara ex-jogador, campeão da Copa do Brasil, tem história, resolveu emprestar a credibilidade dele, o nome dele, toda a história dele, em favor do Paulista, está trabalhando que nem um louco, e fazendo, junto com o restante da diretoria, tentar resgatar a história do Paulista. Eu estou falando em nome do Julinho, obviamente, e não só o Julinho, tem todo um corpo diretivo e outras pessoas em volta, a própria cidade, junto com parceiros, com torcedores, todo mundo que está realmente envolvido e tentando fazer um Paulista diferente. Dia 19 de setembro deve ser a reestreia, a volta do Paulista na Série A3, tem 4 jogos para fazer, tem que dar a vida para seguir aí na Série A3. Então, assim, só aproveitando o gancho aí do Paulista, para dizer que, olha, o Paulista está tentando voltar a ser grande como já foi. Então, só fazendo essa menção honrosa aí, em nome, citando o Julinho, né, que a gente sabe bem quem é, mas para dizer que, pensando assim como dirigentes mesmo, né, como os dirigentes deveriam fazer, um trabalho de pé no chão, isso que você mencionou, Léo, te devo quanto? O que dá para a gente fazer para tentar negociar isso aí? Vamos tentar ajustar as coisas para fazer a casa, botar a casa em ordem de novo e ajustar as dívidas e voltar a sobreviver de novo, né? Então é mais ou menos isso. E hoje chegou o Christian, né? Hoje é o Christian Paulista, cara. O Christian veio aí de novo também, então, enfim, o Paulista tentando... O Christian que estava no Juventus? Isso. Ele foi Paulista? Ele é revelado no Paulista, né? Sim. Hoje ele veio, acertou com o Paulista para essa reta final, tentar salvar o Paulista para não voltar para Bezinha, né? Então, legal. Vamos ver. Força. Até porque acho que jogou junto com o Julinho, né? Jogou. Eles foram campeões na Copa do Brasil juntos, né? Enfim, conta pra gente aí, como é que foi a sua passagem aqui no Paulista, como é que você se sentiu em Jundiaí? A gente sempre brinca, comeu do lanchão lá da tia ali na frente, como é que foi a sua história aqui em Jundiaí, Léo? Então, como eu falei, né, eu tinha jogado no profissional do Santo André, e aí o Ferreirão, eu assumi o Paulista de Jundiaí em 2009, finalzinho de 2008 para 2009. E aí eu tinha contrato ainda no Santo André, né? Mas assim, foi um ano que eu tinha sido emprestado para São Bernardo e voltado no meio do ano da Série B pro Santo André. E o Santo André tinha ido muito bem, né? Eles tinham sido, acho que, campeão da Série A2 e do Brasileiro também tinha subido da Série B para a Série A para 2009. E na época quem estava jogando era o Jefferson e o Marcelinho Carioca, os dois estavam comendo a bola. Eu vi e falei, cara, vai ser difícil eu ter alguma oportunidade. Pô, os dois comer, foi bem realista, né? Falei, não dá pra mim, né, cara? Os caras estão bem demais, vai ser difícil. E aí surgiu a proposta do Paulista.
com o Ferreira, e eu falei, vou uma experiência nova, né? O outro clube, eu tinha saído do São Bernardo, mas ainda não tinha disputado o Campeonato Paulista por outro clube, e fui. Cara, gostei, cheguei no Paulista, vi a estrutura, o Paulista, apesar de estar numa fase que já estava caindo, né, que não estava mais naquela fase que o Paulista tinha sido campeão da Copa do Brasil, disputado Libertadores e tudo mais, mas uma estrutura boa, cara, o estádio muito bom, na época eles davam um apartamento para morar bom, moradia boa, comida boa, e assim, a passagem foi curta, que foram, acho que 4 meses na época, se não me engano, aí 5 meses, que o Campeonato Paulista na época, acho que ia até maio. Foram 5 meses, mas 5 meses muito bons, cara. Fiz amizades aí que eu tenho até hoje, que eu joguei junto com o Zé Carlos, que eu converso. Isso que eu ia falar, Zé Carlos, Francisco Alex, o Alex Oliveira. Isso. Era um grupo bom, cara, o time era bom. O Wagner tava, o Felipe Alves, era o Eduardo, lateral esquerdo, lateral direito, né, que joga nas duas. O Sabiá tava também, o Eli. Era um time bom, cara, um time bom. E assim, aquela época o Campeonato Paulista era muito difícil, né? E a gente acabou lutando para não cair. Mas se fosse ver a nossa equipe, a qualidade que tinha, era chance para poder classificar. Só que na época também teve a troca de treinador, né? O Ferreira saiu e assumiu o Giba, né? E aí, depois, assim, eu não lembro se o Giba foi até o final do campeonato ou trocou também. E aí, mas eu acredito que foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito do clube, da cidade. Comi o famoso lanche ali da frente, né? Várias vezes, que eu morava sozinho aí na época, então acabava o treino, hoje eu não vou jantar não, vou comer o lanche. Comi o lanche ali bastante. Eu lembro esse ano, Léo, teve um jogo, não sei se você estava nesse jogo em Mirassol, o Paulista estava lutando, desesperado, e aí eu estava pela TV, e eu com o Gabriel não foi, isso que eu falava, eu sempre falo, tem que ter um assessor de imprensa, que ali foi nítido, sem o assessor num clima tumultuado desse, o problema. Eu entrevistando o Zé Carlos e pela TV, e o Cobrinha, da Difusora, você lembra do Cobrinha? Sim. Entrevistando o Alex Alves. E o Alex Alves, na entrevista, o Zé Carlos escutou alguma coisa que não gostou. Cara, ele com o copo de água, ele jogou no Alex Alves, não pegou. Aí já começou aquele segura para cá, segura para lá. Aí quando eu voltei, até falei pro Gabriel Goto, Gabriel, isso tem que ter um assessor, cara. É todo mundo aberto, cada um fala uma coisa, não é mais, já não estamos mais vivendo várzea, cara. Isso, o armador é uma coisa, mas o profissional, cara, assim, era nítido o clima ruim que tava, cara. Tá, porque assim, a gente via que o nosso time tinha qualidade, mas não estava conseguindo jogar aquilo que podia jogar. E, cara, o Zé Carlos do 8 a 80 em segundos. E eu acho que ele deve ter escutado alguma coisa aí estourado, né, cara? O Zé Carlos era muito doido, cara, nessa situação. O Zé Carlos era aquele que veio da Portuguesa, um atacante, não? Parecia o Zé, tinha o cabelinho. Era, né? Mas ele foi bem no Paulista, ele fez bastante gol aí. Até que depois ele foi pro Cruzeiro. Também, né? Ele foi... Não, ele tá no Remo agora. Eu sei que eu até fiz uma matéria depois com ele, quando teve um confronto CRB e Bragantino, ele estava pelo CRB, Série B, e o Alain Mineiro pelo Bragantino, cara. Daí fiz uma matéria, um bate-papo com o cara, no confronto dos dois. Dos dois. E o Zé Cara é aquele jeitão dele, né, cara? Isso, cara, mas assim, é um cara que sensacional, assim, só que, cara, ele estoura muito fácil, estoura qualquer coisa, ele estoura, entendeu? E eu acho que aí ele deve ter escutado alguma coisa aí, a gente já não vinha num bom momento, o time numa fase ali, todo mundo, né? Acho que esse jogo a gente perdeu de 3-0 pro Mirassol, eu acho. Não tô me lembrando o placar exato, mas eu acho que a gente perdeu. Foi derrota. Foi, né? A gente perdeu e feio ainda pro Mirassol. Eu acho que nesse ano também teve uma briga em Itu também, mas aí foi o Scarpino, cara. Sei que esse ano o Felipe Alves jogou, chegou a jogar alguns jogos do Paulistão. Jogou, porque o nosso goleiro era o André Luiz, né? Isso. E aí o André Luiz, acho que se não me engano, machucou. Aí depois acho que entrou o Wagner, depois o Felipe, aí ficou revezando o Felipe e o Wagner. Caramba, tava ruim de goleiro, hein? Então. Porque os dois eram novos, né? E a gente foi se livrar no último jogo, cara, contra o Barueri. Lá na Arena Barueri, fez um gol, o Maurão, o zagueiro, fez um gol de cabeça. Verdade, foi isso mesmo. Ganhamos de 1-0 e ali livrou o Paulista do rebaixamento, cara. Porque foi nesse ano, o Paulista jogou com o Corinthians de Ronaldo também, se não tô Foi. Também em 2009. Barueri. Também em Barueri.
E aí foi livrar, foi isso mesmo. Eu te falo, né? O Paulistão sempre foi um campeonato, cara, que se não tiver, assim, por mais que o grupo seja forte, tem que estar bem também, né? Além de ter um time forte, o time tem que estar bem. Tem porque ter a casca também, né? Para aturar essas pedradas aí. É isso aí. Bom, como é que foi mudando um pouquinho aí o rumo, como é que você sai aí de Jundiaí e vai lá para a República Tcheca, hein? Como é que foi essa... Não sei se a ponte foi exatamente direta assim, mas... Foi. Como é que foi parar na República Tcheca? Conta essa história, cara, aí. Terra de Pavel Nedved, né? O Nedved de lá. Foi engraçado que, assim, foi um jogo que a gente jogou, se não me engano, acho que foi contra o Marília, e a gente ganhou, acho que de 4-1, e eu fiz um gol esse jogo. E no jogo tinha um empresário que eu já conhecia ele da época do Santo André. E acabou o jogo, a gente saiu, o meu empresário estava assistindo esse jogo até, a gente saiu conversando e o empresário chegou e conversou. Pô, e aí, Léo? Pô, legal, fez o gol, parabéns. Ele falou assim, cara, eu tô com um porta aberta na República Tcheca lá, você não tem interesse de ir pra lá? Agora. Falei, pô, assim, vou fazer difícil, né? Falei, pô, legal, né, cara? Vê lá se você consegue e tal, mas por dentro, assim, não, vambora, né? Aí ele falou, não, beleza, cara, acabando o campeonato então, vou te levar pra lá. Eu falei, deve ser, sei lá, né? Às vezes o cara tá... Fumaça, né? Conversando, pá. E acabou o que aconteceu, cara. Acabou o campeonato, ele entrou em contato e falou, olha, eu falei com o pessoal do clube lá, eles ficaram interessados em você, e aí, você tem interesse? Eu falei, vou, cara, vou que vou. E fui. Cheguei lá na República Tcheca, foi minha primeira experiência fora do Brasil, né, cara? E totalmente diferente, cara. Idioma, frio, comida... Não, cara, eu dei um pouco de sorte que eu peguei e tava no verão. Na época que estava o verão europeu, sabe? Peguei o verão, não precisou jogar com bola vermelha, não. Né? Mas depois, no final, outubro, novembro, cara, eu peguei -5, -8. E foi engraçado, assim, meu primeiro jogo na neve, no vestiário, os tchecos trocando de roupa normal. Assim, tinha nevado, mas não estava nevando mais. Depois, no meio do jogo, voltou a nevar. E eu não vi ninguém passando pomada, ninguém passando nada. Eu falei, nem imaginava. Eu falei, ninguém tá passando nada. Cara, acabou o primeiro tempo, eu mexia meu pé assim, eu não sentia meus dedos, meu pé tava amortecido, cara. Caramba. E outro detalhe, eu joguei de chuteira trava normal. Aí o treinador chegou falando um monte de coisa, não entendi nada, né? Perguntando, cadê sua chuteira? Cadê sua chuteira? Aí depois do jogo eu perguntei pro tradutor, pergunta lá o que o treinador tinha falado pra mim no intervalo e tal. Aí ele pegou e falou, o treinador tá perguntando da sua chuteira. Daí eu falei, então avisa ele que o roupeiro ganhou chuteira e não me deu, porque na época lá o time ganhava a chuteira da Umbro, né? O roupeiro pegou e deu pros amiguinhos dele aí, os tchecos. Pode falar pro treinador, cara. Rapaz. Na hora o tradutor foi lá, falou pro treinador. Nossa, o treinador comeu o roupeiro vivo. No outro dia eu cheguei lá, tinha 2 pares de chuteira no meu armário. Mas aí você tinha que... falou, eu vou pegar do brasileiro, né, cara? O brasileiro não entende nada, pô. Nem sabe o que tá ganhando, não sabe o que tá acontecendo. Não vou dar pros caras, pros amigos dele. E, cara, eu escorreguei umas 2, 3 vezes. Acho que por isso que o treinador ficou, sabe, muito bravo. Já deu logo aquela jantada já. Eu escutei tanto lá, mas eu não entendia nada. Mas lá você conseguiu jogar bastante? Como é que foi? Joguei, então. Eu cheguei lá, eu assinei contrato com eles de 5 anos, né? Porque eu, na época, era mais novo e tal, e assim, a Liga da República Tcheca é um pontapé para você se destacar e ir para alguma outra liga grande ali na Europa. E o primeiro ano, eu fiquei 1 ano lá, né? Eu joguei bem, acho que o campeonato, não sei, de 20, 25 jogos, eu joguei 20, 15, não sei, joguei bastante, só que, o treinador mudou o treinador que estava lá gostava muito de brasileiro, e o outro treinador chegou, não gosto de brasileiro, acho o brasileiro muito preguiçoso, e aí tinha outro brasileiro lá, chegou mandando embora o outro brasileiro, ficou eu mais um. E aí foi dando tempo, eu falei, cara, acho que para mim aqui também não vai virar muito. Aí eu falei, vou seguir meu caminho. Mas aí você tinha contrato de mais 4 anos. Mas aí como é que foi? Contrato. Fez a rescisão de contrato, fez empréstimo, como é que foi esses 4 anos de contrato? Aí eu fiz a rescisão em comum acordo, né, cara? Assim, acho que os caras já estavam meio que esperando, que assim, não vamos contar com ele, só vamos esperar ele vir pedir para vir embora, que era o que eles queriam. Daí eu falei, cara, eu não tô mais interessado em ficar aqui e tal. Acabou sendo em comum acordo.
Como um acordo, aí entramos no acordo. Mas lá, aí, beleza, boa, pronto. você fez um gancho para uma pergunta que não estava no script, mas eu vou fazer. Você concorda, assim, com toda a franqueza, o brasileiro é preguiçoso mesmo, assim, nessa questão de preparo físico, ou é muito diferente o estilo de preparação física da Europa ou de outros centros em relação ao nosso estilo de preparo físico? Como é que você enxerga isso? Porque a gente ouve muito esse tipo de comparação aí. Não, cara, eu acho da seguinte forma, né, cara? Não que o brasileiro seja preguiçoso, mas lá o futebol é diferente. É muito mais tático, esse tipo de coisa. E eu cheguei lá no meu primeiro ano. Tanto é que lá eu cheguei muito mais franzino, né? Eu engordei acho que 4 ou 5 quilos lá nos meus primeiros 3, 4 meses. E aí ele... Você tá me ouvindo bem? Sim. Ah, porque tinha dado um negócio aqui. Então, e aí... Eu senti, cara, pré-temporada nossa lá, a gente treinava 3 períodos, coisa que eu nunca tinha feito aqui no Brasil, sabe? Por exemplo, assim, e os caras lá era normal, eles treinavam, e eu acho que a cultura deles é essa, treino, porque assim, o brasileiro tem talento, né? Eles já não têm o talento que o brasileiro tem. Isso é fato, né? Então, eles tentam igualar de alguma forma. E assim, a visão do treinador era essa, do outro treinador que chegou e falou, o brasileiro não treina igual os caras que estão aqui. E assim, a gente tentava, mas assim, fisicamente eles eram melhores, né? E a gente tentava igualar na parte física para se sobressair na parte técnica. E o treinador achava dessa forma. O brasileiro é preguiçoso, mas eu não vejo dessa forma, entendeu? Tanto é que tem muito brasileiro aí que faz sucesso na Europa. Espalhado, isso é um pouco... Aliás, acaba sendo ao contrário, né? Eu vi ali, o atacante brasileiro era Dalmo e era Elton Lira, acho que era... Que jogou com o time. O Dalmo e o Elton Lira, os dois que jogavam comigo lá, ficaram comigo lá. Você tem contato com esse pessoal, Cara, Léo? O Dalmo eu falo pouco, assim, que eu perdi o contato. Com o Elton eu ainda falo, às vezes, no WhatsApp, no Instagram, eu ainda falo com ele. O Elton já estava lá, né? Na época que eu cheguei, ele já estava na República Tcheca, ele já estava nesse time. Eu e o Dalmo, a gente chegou na mesma época. E assim, cara, é um fato, assim, que... O Dalmo é um negão forte. E lá, assim, era uma cidade que eu tava, era um pessoal bem, sabe, preconceituoso, cara. Dava até dó do Dalmo, assim, sabe? A gente saía pra andar no centro, era uma cidade pequena. Cara, o pessoal meio, sabe? Ficava olhando pra ele. Racismo, como se ele fosse uma pessoa diferente, assim. Não chegou a sofrer alguém falar, mas sabe quando você sente que a pessoa olhava diferente? Eu ia passear com ele no centro, todo mundo ficava olhando pra ele, as criancinhas, olha lá, mãe, sabe? Sério mesmo, assim, de apontar? Sacanagem, né, cara? Sério, cara, as criancinhas ficavam, tipo, meio que, mãe, o que é aquilo? Tipo, porque lá não tinha, cara. Não tinha. Era engraçado que não tinha. Caramba. Estamos vivendo esse período de racismo, a gente vê, cara, que não é um país específico como o LeBron James e Companhia Limitada está fazendo para os Estados Unidos, tentando, o Hamilton para a Fórmula 1, cara, cara, acho que muitos países têm esse problema, né? Muito. E lá a gente estava assim, a 2 horas de Praga, né, da capital, era meio que perto, só que, cara, era uma cidade pequena, não sei, tinha 100 mil habitantes, nem isso, eu acho, 70 mil, e não tinha, cara, acho que o único, assim, negão da cidade era ele. Nossa. Então eu andava com ele e, cara, todo mundo... Nossa, no final das contas, pode parecer uma frase ruim, mas era atração, né? Atração então, negativa, mas é atração. Ô, Léo, o que você tem de quem, assim, nesse todo esse tempo aí, o parceiraço do futebol que você fez, cara? Quem que é? Seja 1, seja 2, 3. Cara, eu, assim, sempre nos clubes que eu fui, eu fiz bastante amigo, né? Mas tem o Everton, daqui de São José mesmo, que a gente cresceu jogando junto aqui nas escolinhas, e depois a gente chegou a jogar na Índia, jogamos no Figueirense juntos. Também tem o Gerson, que eu joguei na Índia também, que é um cara que, assim, a gente tá sempre em contato, né? Eu tenho bastante, assim, não sei se amigos, mas parceiros, assim, eu tenho muito, converso quase que diariamente com o pessoal. Acho que esses dois são os que eu mais falo, assim, sabe, frequentemente, do futebol, né? Sempre faz, né? Tem aqueles amigos de bola, mas você tem os amigos de amigos mesmo, né? Isso não tem como. Agora, você citou aí a Índia. Como é que foi a passagem lá no Mumbai City, não é isso?
Cara, como é foi que uma passagem. você teve 2 temporadas lá, só que teve o Santa Cruz nesse intervalo aí, mas como é que foram essas temporadas lá? Cara, foi muito boa. Eu não conhecia o futebol na Índia, né? Tinha disputado em 2016, tinha disputado o Paulista pelo Rio Claro. E aí, né, nesse aí, contrato curto também, né? De 4 meses, acabou o contrato, apareceu a Índia. O empresário falou, ó, tá surgindo uma proposta da Índia, você tem interesse? Eu falei, cara, mas eu nem conheço a Índia, né? Eu pensei assim comigo. Aí fui pesquisar, falei, vou dar uma olhada. E na Índia o Léo Moura tinha ido para lá um ano antes, o Lúcio, o Elano, o Roberto Carlos, o Zico tinha de treinador, Materazzi, tinha um pessoal, né? Eu falei, então, peraí, é sinal que o negócio não é, né? Não é várzea, não é ruim. Não é bagunçado assim não, né? E o treinador que assumiu lá o clube nasceu aqui no Brasil, só que era costa-riquenho, é o Alexandre Guimarães. Ele tinha dirigido a Costa Rica na Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo. Falei, o negócio é bom, pô, o treinador desse calibre não vai com uma barca furada, né, assim, tipo, qualquer coisa. E fui, cara, me surpreendi totalmente. Campeonato muito bem organizado, a gente morava muito bem. Assim, para viver na Índia é um pouco difícil, né, cara? Questão de trânsito, essas coisas é difícil. Tuk-tuk. Tuk-tuk pra cá, um batendo no... Assim, batendo não, parece que a gente bate-bate, mas não bate. Não sei o que acontece lá, que eles não percebem. Parece, sabe, carrinho de bate-bate, mas na hora que vai bater, eles freiam, um vai para um lado, vai para o outro. Porque, cara, eu me surpreendi muito, a organização do campeonato muito boa, com alimentação, como eu disse, eu morava num hotel muito bom, e, cara, falei, que maravilha, os indianos, todos muito gentis, muito gente boa. Eu não falava inglês na época, né? Eu falo um pouco assim, consigo desenrolar. E me comunicava com os indianos, não sei como. Conseguia tudo o que queria, sabe? Na base do português, espanhol, inglês, e misturava tudo. E foi uma muito boa experiência, cara. E tanto sabe que eu isso acabei aqui? voltando depois pra lá. Esse aqui é o melhor dicionário que existe, que você faz assim, eu quero um desse, eu quero um daquele, você vai apontando. Para tudo e ia conversando. Google Tradutor também, com celular. Me ajudou muito. Só não funciona muito na Alemanha, viu? O Everton, você fala o Everton do Corinthians, né, Léo? É o Everton Santos. Isso, jogou no Corinthians. Ele mesmo. E jogou contigo na Índia, né, cara? Então, que legal, cara. Então, jogou comigo na Índia, no Santa Cruz e no Figueirense. E aí a gente cresceu junto aqui, né? Ele também é de São José dos Campos, morava no mesmo condomínio que eu. Esse Everton também jogou no Borussia Dortmund, não é isso? PSG. Tá. Eita, ok. Não, eu tava brincando foi aí. Essa experiência, cara, boa. Tanto é que eu voltei para lá depois, assim, eu tenho vontade de voltar para lá de novo ainda. Esse ano, no caso, apareceu para eu voltar, só que eu já tinha assinado com a Portuguesa Santista, não dava para eu ir, entendeu? Mas eu ainda pretendo, se aparecer uma oportunidade, voltar para lá, porque lá é um campeonato muito bom, está crescendo muito, né? E no primeiro ano que eu fui, 2016, a gente fez uma equipe muito boa, chegamos até o clube nunca tinha classificado, a gente classificou o clube em primeiro, chegamos nas semifinais, e nosso time tinha o Forlan, né, cara? E isso aí... Eu ia te perguntar desse cara aí, né? Como é que foi jogar hein? Esse uruguaio aí, hein? É cara, louco. Fora de série, sabe, cara? Mas você não pegava banco pra ele, não, né? Não, jogava com ele, podia jogar 5 ou 6, a gente jogava junto. Mas se estivesse no banco pra ele, não tinha problema também, não, pô. No banco do Forlan, tá ótimo. Então, é um cara que eu me surpreendi muito, cara, porque antes de ir eu pensei, o Forlan vai pra lá, né? Igual a gente fala no futebol, o Forlan só vai roubar, né, cara? O cara já ganhou tudo que tem pra ganhar. E o que o cara quer mais, né, meu? Deve ser uma perna da porra também, né? 37 anos, cara, que nada, meu. O cara foi pra lá, e como ele falava português, né? Que ele já tinha jogado aqui no Inter, falava bem português. E aí, pô, gente boa pra caramba, conversa, e me surpreendeu a parte do trabalho dele. Ele falou, aí um dia eu conversando com ele, né, sabe? A gente jogou, acho que, por exemplo, assim, numa terça-feira, quarta, e aí fazendo piscina e conversando. Aí eu falei, vou falar pra ele, né? Não dá nada, né? Já tô com um pouco de resenha. Falei, pô, Fornão, achei que você ia vir pra cá, cara, que você ia só roubar, né, meu? Ele falou, não, tá maluco? Eu tenho uma imagem a zelar, pô. Eu venho pro clube aqui, os caras esperam uma coisa de mim e eu sempre boto na minha cabeça que eu tenho que corresponder àquilo que os caras esperam. Tanto é que ele foi o artilheiro do nosso time lá na época, né? Acho que fez 6 gols. Não contrataram, então tem que entregar, né, cara? Exato, cara. E assim, treinava muito, não por ser
quem ele era. Ah, hoje eu não vou treinar, sabe aquela coisa? Lógico que, assim, um treino ou outro que ele estava mais cansado, é normal, porque ele na época acho que tinha 37 anos, entendeu? Ah, hoje eu estou muito cansado, eu posso dar uma descansada. Ah, beleza, Fernando, faz isso, faz aquilo. Não só ele, como tinha outros também. Tinha o Roberto, goleiro também, que tinha mais idade de 37, e às vezes também ficava fora de treino, mas ele não dava ninguém nada, cara. Uma coisa é você ficar fora de um treino ou outro, até por uma questão de uma fadiga, se é que dá para chamar assim. Exato, depois de um jogo idade, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas... O Roberto Ponte, né? O que foi vice-campeão sul-americano, o Roberto brigou por uma causa aqui, depois sacanearam também, não abriram mais espaço para o Roberto, junto com que era o jogador do Corinthians, o zagueiro que encabeçaram, não lembro o que foi, que encabeçaram para os jogadores também, o Roberto estava nessa envolvido. E, Léo, você falou do Forlan, eu entrevistei, na época que podia entrevistar vários jogadores, que agora é tudo regrado, né? O Júlio sabe bem disso, que é tudo regrado, e nesse dia eu entrevistei o Forlan e o D'Alessandro, o Inter e São Paulo. O Forlan é tudo calmo, cara, e o D'Alessandro daquele jeito agitado. Eu falei, cara, vou apanhar do futebol. Por que você tá perguntando? Por que você tá perguntando? Por quê? Cara, eu falei, cara, vou apanhar do D'Alessandro. E tudo assim, cara. Já o Forlan, todo gente boa, cara. Pô, eu falei, cara, essa é a minha diferença de um pro outro. Não, e é engraçado, eu entrevistei o Lugano também outro dia, e assim, eu até achei que eu ia conseguir 15 segundos de resposta do Lugano, ele me deu 5 minutos de exclusiva, olha que isso é um absurdo. Muito legal, cara. 5 minutos, cara, eu tava quase assim, sem saber mais o que perguntar, mas eu deixava o microfone e ele foi falando, cara, então assim, foi muito bacana. E o Forlan, assim, né, cara, os indianos respeitavam muito, porque os indianos lá, eles se espelham muito na Premier League, né, como o Forlan tinha jogado no Manchester, e o Forlan foi artilheiro da Copa, foi o melhor jogador, então, cara, o Forlan eles respeitavam mesmo, sabe, cara? Era legal de ver o respeito deles, assim, por ser mais velho e também pelo jogador que ele era, sabe? E o Forlan não abusava disso, ele falava com os caras numa boa, sabe? Tratava todo mundo bem, era um cara super tranquilo, assim, não era um cara muito brincalhão, ele não era de muita resenha, ficar rindo toda hora, sabe? Não gostava muito dessas palhaçada, tipo, brincadeira. Como você disse, tem uma imagem a zelar, né? Bom, agora ele não dava muita liberdade, assim, para você brincar com ele, sabe? Eu não sei se por ele ser quem ele era, tipo assim, vai brincar comigo na frente dos outros, depois os outros caras vão ver também e vai achar que pode brincar comigo a qualquer hora, sabe? Era um cara mais serião, assim, na dele, mas super gente boa, cara. Jogou contra o Eli lá, Léo? Joguei contra o Eli. Joguei até falar, o Eli tá me devendo uma camisa, o Eli acabou o jogo... Eu dei minha camisa para ele falou, não, a minha eu não posso dar. Eu falei, beleza. Como assim, rapaz? Aí, acho que ele foi parado, ele não foi para olha Índia, né? Só. Não, deixa ele. Ele foi mesmo. Foi parado, aí a gente jogou. Eu tava falando aqui, né? Eu troquei a camisa, falei, Eli, me dá a sua. Ele falou, puta, minha eu não posso dar. Falei, beleza, depois você me dá, então, no outro ano. Aí eu tô esperando até hoje. É isso aí. Vou mandar mensagem para ele, Ednei, já que eu tenho contato dele aqui, eu vou falar, escuta, você tem duas dívidas agora pro Léo. A primeira é pagar a camisa que você tá devendo para ele, e a segunda é, arrumar uma vaga para ele aí, porque chega aí, tá parado aqui, O time dele é bom, o time dele é bom, cara. O time dele é bom lá, rapaz, então de repente vamos cavar uma vaguinha para ele, para sua volta lá na Índia, né, quem sabe. Eu mando uma camisa para vocês aí do programa. Bom, também. Escuta, você tem assistido jogos do Brasil, assim, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista? Você acompanha futebol? Ou o jogador, como você está em atividade ainda, você fala, tô saco cheio de ver futebol? Eu acompanho, sim, mas não todo dia, sabe? De ficar, por exemplo, ligar a TV na terça, ligar a TV na quarta, assim, mas eu gosto. Mas um jogo ou outro você assiste? Assisto, mas não aquele favorito, sabe? Essa é a primeira pergunta. Então, vou fazer mais uma pergunta, porque depois eu finalizo com uma geral. Você já jogou alguma partida com VAR? Com VAR... Você teve no Figueirense, o Figueirense estava na Série B o ano passado, né? Copa do Brasil. Não tinha. Copa do Brasil o ano passado, não chegou a pegar, né? Não, acho que eu não joguei nenhuma partida do VAR ainda. Não, né? Não. Tá. A minha pergunta é exatamente em cima do VAR. Se você assistiu, o que você acha do VAR? Então, se você tivesse participado já de algum jogo com o VAR, então a minha pergunta é,
como um atleta, e você está em atividade, então daqui a pouco você pode ter a oportunidade de participar de um jogo sob os olhares do VAR, como é que você está vendo isso, cara? Nós tivemos aí, nesse final de semana, várias interferências do VAR, e que não foram somente interferências relacionadas àquelas principais. Foi gol, não foi gol, foi impedimento, não foi impedimento, ou foi uma agressão, troca o cartão. É mais ou menos essa linha do VAR. Foram diversas interferências aí que gerou muita polêmica, cara. Então, assim, eu queria que você falasse a sua visão de atleta, ainda que você não esteja em atividade neste exato momento, por uma questão aí temporária. Como fica um jogador de futebol, cara? Assim, a gente só tá vendo de fora, mas como é que é a visão do atleta, essa interferência do árbitro de vídeo? Cara, eu acho que o VAR chegou para ajudar, né, o futebol, mas não tá ajudando. Eu, para ser bem sincero com você, eu não sou a favor do VAR, sabe, cara? Porque é uma coisa de momento ali que aconteceu e, cara, eu, por ser um pouco mais futebol um pouco mais antigo, mais velho, não sou muito a favor do VAR. Não que eu não seja a favor, assim, eu falei a favor, mas não é que eu não seja a favor. Não, para mim, era para ajudar, mas não tá ajudando em nada, entendeu? Eu não tive oportunidade ainda, mas pelo que eu tô acompanhando, assim, nos jogos que tem, o negócio que é para ajudar acaba que não tá ajudando, né, cara? Às vezes tá ajudando um clube, outro não, aí os caras acabam reclamando, que nem o lance do Jô lá, que o Jô deu soco e não dá, expulsa e dá cartão e não dá, aí um gol tava impedido, aí não tava, o começo da jogada, aí deu falta. O gol do Internacional lá contra o Botafogo, que a falta foi lá no meio e o VAR não tinha que ter interferido. Então, aí depois deu a falta, anula, aí não anula. Cara, eu acho que... E engraçado que, por exemplo, assim, cara, eu acho que a gente não tá entendendo, não tá sabendo usar o VAR. Porque você pega no campeonato europeu, por exemplo, sei lá, uma Premier League, cara, acontece um lance ali, nem um minuto, o juiz já deseja... Segue o jogo. Eu acho também uma coisa, né, que eu vou até defender. O jogador brasileiro atrapalha muito nisso aí, né, cara? Eu também me coloco no meio na hora ali, porque, cara, deixa o juiz. A gente fica muito em cima, e aí, enchendo o saco do juiz e o lance que era para decidir em 30, 40 segundos, demora 3, 4 minutos. Mas você vê, o ano passado eu até concordo com você. Nesse ano, que tudo bem, o ano passado era implantação, aí todo mundo ficava lá, vamos, aquela pressão. Verdade. Esse ano você vê que o árbitro nem fica mais com aquela coisa, tô vendo. Não, na verdade ele só olha para um ou outro, fala, estamos checando e tal. Mas o que acontece é que estão demorando demais para dar as respostas, mas até o tempo que se demora eu ainda não vejo até como o fator principal. O que eu vejo é que estão interferindo em lances, às vezes, que não cabe ao VAR. Sim, na minha concepção. Que era para falar se estava impedido ou não, e às vezes estava, e o VAR tá falando que não estava, aí não sei, cara, tá anulando. Meu irmão, o Carlinho, que é nosso comentarista também, ele mexe no core, ele fala, Júlio, para eu ajustar essa linha aqui, ó, é facinho isso também. O Filipão já falava isso aí, né, cara? O Filipão já ia nessa linha, ele falou assim, cara, para mudar computador, cara, isso aí faz fácil. Eu acho que é muita, assim, por isso que eu não gosto muito, eu acho que tem que ser a interpretação do árbitro ali na hora, do bandeira. Você acha, Léo, que se fosse a primeira invenção, não a primeira, mas uma das primeiras ideias que surgiram foram colocar o chip na bola para dizer, foi gol ou não foi gol, apita no relógio do árbitro, era a única interferência que daria, porque aquela história de bateu ali na linha que entrou ou não entrou a bola. O resto é arbitragem, ali, é o olho do assistente, o bandeirinha, eu vou chamar de bandeirinha, que eu sou mais velho que vocês dois aí, eu vou chamar de bandeirinha. O bandeirinha levantou, acabou, o árbitro viu, não viu, apitou, acabou. Não era para ser assim? Eu também sou dessa opinião, cara. Eu acho que o chip na bola ali tinha que ter, né? Foi gol, não foi e tal, até para ajudar mesmo o árbitro. E o VAR, cara, pela confusão que tá dando de que foi impedimento, não foi falta no começo da jogada, não foi. No Brasil não encaixou muito, vamos seguir como era mesmo. Bandeirinha ali, a visão dele, errou, fazer o quê? Ser humano, acontece, todo mundo tá sujeito a erro e acertou, beleza, vamos seguindo. Eu prefiro assim, entendeu, cara? E falando por mim, por jogar, por estar ali, até... Às vezes, igual você falou do tempo, tá demorando menos, com certeza.
Mas imagina a raiva que dá, por exemplo, você ficar uns 2, 3 minutos, hoje em dia não tem mais, você faz um gol, você tem que esperar para comemorar. Você comemora. Não, isso é de sacanagem. Coisa chata, né? Coisa chata, né, cara? Você não pode fazer um gol e comemorar. Uma coisa não, que e o futebol... ruim também, você não pode mais comemorar gol, você não pode ir lá abraçar a torcida, você não pode... Ah, cara... Outra coisa chata. Tirar a camisa eu só não sou a favor de tirar a camisa. Não, isso que eu ia te falar. Você tirar a camisa, tudo bem, que você tá o patrocinador, os caras pagam o clube, beleza, isso aí. Mas, cara, sei lá, que nem os caras subiam na rampinha e dar um abraço na torcida ali. Pô, é emoção, cara, é emoção Cara, do torcedor, o né, gol cara? é emoção máxima do futebol. Você faz um gol ali na hora, você esquece o mundo, você quer comemorar. Ô, Léo, Tá Júlio... áudio, né? Não tô escutando. Escutando, Léo? Não, você eu tô, mas o Júlio não tô escutando, não. Olha, o seu tá mudo, Júlio. Tá ruim dele. Léo, ok. Aí, voltou. Ali que eu queria ir no VAR, só um minuto, Júlio. O que eu falo que o VAR, vôlei, tênis e o basquete. Cara, dá um desafio para cada treinador cada tempo, cara. Você tem um desafio. Eu quero o desafio agora. Se foi o gol, o desafio é meu, eu quero ver agora. Acabou, você não tem mais chance. Aí vai do árbitro errar ou não. O problema. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo fez o segundo gol, a emoção do torcedor explodiu, todo mundo comemorando, ele parou. Aí ele foi rever um lance que poderia ter sido o pênalti do Atlético Mineiro, cara. Veja só que louco. O Botafogo ele ia matou o jogo 2-0, mas poderia ficar 1-1. Porque, cara, você fala, é uma coisa louca. Mas isso aí, aconteceu cara. isso na Ilha do Retiro, Sport. Não, cara. Quem foi? Red Bull? Não me lembro. Nesse Campeonato Brasileiro. Cara, aconteceu isso. Pô, se você comemora, se não comemora mais, vai ficar triste que o time tomou um gol, cara. Pênalti. Olha que absurdo. Não, agora, cara. para fechar da minha parte, porque o nosso horário estourou aqui, bom, meu tempo aqui é o tempo de vocês, mas vamos lá. O que é mais caro, hein? Você ter esse equipamento todo. Antes era trio de arbitragem, a gente tem 8, 9 componentes para arbitragem, mais todos esses equipamentos que para jogos de Série A se justifica, mas eu queria ver colocar todos esses equipamentos na Série C, na Rua Javari, né? Isso é a discussão. Então, se é justo para todo mundo. Então, quer dizer que não dá VAR para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa. Ou ter, por exemplo, as bolas com o chip, eu acho que seria mais justo para todo mundo, né? Eu acho que era muito mais possível de se igualar a justiça da bola com chip e deixar mais igualitário para todas as classes do futebol, do que simplesmente você colocar essa estrutura de equipamento e que nem todo mundo tem. Aí os jogos não são iguais, né? Exato. O VAR é só na Série A, nem nas principais finais, no Exatamente. caso, posso dizer. Exatamente. Não é justo, né? Eu acho que se fosse ter mesmo, teria que ter em todas as divisões, Série B, Série C, e isso aí cabe a CBF, né? Mas eu acho que seria melhor. Eu sou da mesma opinião que você tem aí, cara, de deixar na mão do árbitro, do bandeira e vamos lá, se eles errar, fazer o quê? Mas a gente sabe como que a banda toca, né, no nosso futebol, os interesses, enfim, mas a gente gosta dessa bagunça também, né, o futebolzinho que a gente gosta, não tem jeito não. Bom, fica aí o convite para quem nos acompanha, próximo sábado, Corinthians e Botafogo, Arena, como é que chama? Neoquímica Arena Itaquera. Eu, Ednei e Carla Oliveira estaremos lá transmitindo mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Algo mais aí para o nosso convidado, Ednei, da sua parte? Ô Léo, é só para finalizar, cara. Tem alguma coisa ou ainda não tem nada? Só para ano que vem? Como é que tá isso daí? E como é que foi jogar na Briosa, no Urico Mursa, cara? Você pegou alguns jogos lá. Então, para o seu último clube. Tá. Como eu tinha assinado esse pré-contrato com os clubes de Malta, meio que as outras coisas que foram aparecendo, fui tipo, não, tá tranquilo, tal, já tô certo. E agora eu tenho que voltar a correr atrás. Eu, no caso, eu e o meu empresário, né? E ele tá indo atrás. Às vezes, alguns clubes que tinham feito contato comigo, ele acabou entrando em contato novamente, mas os caras falaram, pô, agora já passou, agora a gente contratou outro, né? Passou o cavalo, não montou, outro montou.
E aí ele a gente tá correndo atrás. Aí ele fala que tem algumas sondagens, mas até agora, assim, de concreto, nada. E eu tô mantendo a forma, tô treinando, né? Como eu sempre fiz. E em relação a jogar o Conversa, cara, a Portuguesa ganha muitos jogos ali, porque é um caldeirão, viu? É tudo pertinho ali, é fechadinho o estádio, uma pressão do caramba, tipo aqueles estádios de interior mesmo, sabe? Interiorzão brabo, que a torcida fica em cima da arbitragem, muito perto, o Bandeira dá até dó, às vezes, de você ver o Bandeira ali correndo, cara, cuspe, chinelo, um monte de coisa no Bandeira, para não falar xixi, cara, árbitro sofre, cara, uma coisa que, assim, é até bom ressaltar, cara, árbitro sofre, cara, sofre muito, e era uma posição que devia ser melhor valorizada, viu, cara, porque sem dúvida. Difícil, cara. E você já conhecia o Barbosinha já? Já tinha jogado com o Barbosa antes? Não tinha jogado com ele, mas eu já tinha jogado com outras pessoas que nem eu já tinha jogado junto com o Sabiá, que já tinha jogado junto com ele, conhecia só para assim, eu já tinha visto os vídeos dele, Instagram, essas coisas assim, mas pessoalmente não conhecia, conheci lá. Até assim, mais ou menos a nossa característica era meio parecida, mas a gente jogava junto, né? Jogava nós dois no meio campo. Ô Júlio, escuta essa. Eu falo, jogador bom cabe no mesmo time. O Sérgio Guedes colocava nós dois juntos negócio, esse negócio de que jogador bom tem que disputar posição. Treinador que bota jogador bom para disputar posição não dura 4 jogos, viu? Já vou logo te avisando. O Sérgio tinha uma moral lá, entendeu? Então ele tinha, entre aspas, podia tentar isso aí, né? Ainda bem que eu sou radialista, que se eu fosse técnico eu ia botar os bons tudo para jogar, os outros mais ou menos para marcar, e o meu time... Ou você era campeão invicto ou você era rebaixado, né? Ou uma coisa tentar, eu não sei o que ia ser não, diga, Ednei. Voltando ao assunto do Barbosa, eu conversei com o Barbosa semana passada, tentar alinhar alguma coisa com ele, que eu falei que ele foi que tá indo para a Arábia. Aí olha só, Júlio, eu explico o porquê depois pro Léo. Barbosa, beleza, tal. Você tá em Jundiaí? Pô, Dinei, você tá de sacanagem, cara. Eu sou de Várzea Paulista, cara. Não me comprometo que eu sou de Várzea. Várzea é a cidade do lado, né, Léo, aqui. Você do lado. Aí ele falou, eu sou de Várzea Paulista, cara. Foi, Barbosa, desculpa, cara, esqueci que é de Várzea, cara. Não Jundiaí, cara. Deixa, então... O nome dele é pra Várzea, quer fazer história como jogador de Várzea Paulista, cara. Você fala que é de Jundiaí, dá ruim pra ele lá mesmo. Dá ruim pra ele é de Várzea, cara. Isso aí. Bom, é isso aí. Chegamos ao final do nosso programa Sport Show, no nosso quadro de 1 a 11, que já trouxemos aqui várias personalidades. Na última segunda-feira tivemos aqui o Rodrigo Alexandre, técnico de futebol, e hoje o prazer de tê-lo conosco aqui, Léo Costa. Léo, obrigado por participar conosco do nosso quadro de 1 a 11, contando aí um pouco da sua história, desejando para você aí sequência de carreira, em breve novo contrato, novo clube, e que venha, obviamente, divulgar aqui na Rádio Esportes Mais, assim que você tiver um contratinho assinado aí, passado para a gente. Então foi um prazer tê-lo conosco nessa hora aí, batendo um papo, contando um pouco da sua trajetória, e a gente... Assim como cada um passa aqui, de agora em diante, passamos a ser torcedor do Léo Costa daqui para frente. Obrigado por participar conosco. Valeu, eu que agradeço a você, Júlia, ao Ednei aí, pelo bate-papo, né? E conversa boa passa rápido, cara. A gente nem vê o tempo passar, né? A resenha aí foi uma resenha boa, uma conversa boa. Pude falar da minha carreira, pude debater outros assuntos aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo aí. Boa sorte para vocês nesse programa. E eu vou até falar rapidinho aqui, cara. Esses dias eu tava no carro e tava, acho que, passando um jogo do Palmeiras. E fazia tempo que eu não escutava jogo na rádio. E eu escutei o jogo pela rádio. Puta, que emoção, né, cara? Fazia tempo que eu não escutava um jogo pela rádio, cara. É sensacional, cara. Né? Sábado a gente manda o link para ele, viu, Júlio? Sábado você vai ter que eu vou passar. Eu escutar um jogo de vocês pela rádio, cara. Por favor, você vai gostar, porque o negócio é rádio mesmo. O negócio é ouvir ali com o fonezinho de ouvido. Fazia tempo que eu não escutava um jogo pela rádio. Tava no carro dirigindo e eu escutando o jogo, pensando, falando, nossa, fazia muito tempo que eu não escutava o jogo pela rádio, cara. Que bacana, é isso mesmo. Ednei, então é isso, até sábado. Sábado estaremos juntos lá na Arena Neoquímica. Agora eu vou gostar de falar. Eu falo mesmo porque eu falo Allianz Parque, não fico inventando igual o povo fala aí que não pode falar. Aqui tudo pode. Beleza? Obrigado a todos vocês. Júlio, só para finalizar, Léo, legal,
rever, cada 10 anos que depois entrevistei você aqui no Paulista. Isso que é legal do jornalismo, cara, desse bate-papo do mundo do futebol. Legal te ver. E sucesso, cara. Sucesso. E a hora que acertar, manda pra gente aí, pra gente fazer uma matéria, cara. Tá bom, muito obrigado. Valeu, Diniz. Valeu. Falou, tá. Júlio. Para você que nos acompanhou, tenham todos uma ótima semana e até a próxima terça que vem, mais um convidado aqui no quadro de 1 a 11. Fique ligado, você já sabe, Rádio Esportes Mais é a sua voz na web e até a próxima. Tchau.